Vamos reiniciar aí a apresentação com o nosso engenheiro Alessandro Guidi, que é o responsável pelo departamento de treinamento da nossa matriz na Itália, Metalwork, e vai falar um pouco de indústria 4.0, ok? Prima di tutto mi devo scusare se non parlo portoghese. Antes de mais nada, peço desculpas por não falar português. I miei colleghi brasiliani mi stanno insegnando il portoghese, ma al momento mi hanno insegnato solo le parole. Meus amigos brasileiros estão me ensinando a língua portuguesa, porém, até agora eu só aprendi palavrão. Quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, credo che abbia ben inquadrato che l'industria 4.0 non è più una cosa del futuro. Pelo que os meus antecessores apresentaram, ficou claro, por tudo que foi dito, que já não é a indústria 4.0 já não é mais o futuro. L'industria 4.0 è una cosa che c'è adesso, ora e che deve essere utilizzata ora. A indústria 4.0 já existe hoje e deve ser utilizada hoje. Anche il termine industria 4.0 indica una cosa ben precisa. Em termos objetivos, a indústria 4.0 tem uma indicação bem objetiva. È ritenuta la quarta rivoluzione industriale É considerada a quarta revolução industrial. e quindi questo già toglie e cancella una delle domande che tutti si fanno. E isso em si já explica as perguntas que todos se fazem. È una cosa che c'è che continuerà a diventare più grande e chi non si adegua nel bene o nel male scomparirà, come tutte le rivoluzioni industriali hanno insegnato. É uma coisa que, querendo ou não, todos vão ter que mais cedo ou mais tarde se adaptar, por bem ou por mal. Caso contrário, Questa sera abbiamo sentito molto spesso parlare di nuove tecnologie, l'internet delle cose, il cloud, tanti termini un po' particolari per quelli vecchietti come me. nesse dia, nessa tarde, nós ouvimos algumas palavras, alguns termos diferentes do que como costumeiramente ouvimos, né? Que existem alguns termos específicos da indústria 4.0. E é estranho para ele, como já antigo no ramo. Ma questi termini, per le nuove generazioni, vedo qua un po' di ragazzi giovani, sono dei termini che vengono utilizzati tutti i giorni, il cloud, internet, le applicazioni e quant'altro. Esses termos, as pessoas que são mais jovens vão ter que se acostumar com eles, porque vai fazer parte daqui para frente do dia a dia de vocês. Quindi l'industria 4.0 è molto importante anche perché le nuove generazioni, loro possono insegnare a noi vecchietti e non sempre il contrario. É importante essa revolução, porque os jovens vão acabar ensinando os mais velhos, e não ao contrário. Però mi metto anche nei panni di chi deve costruire una macchina che faccia parte e che sia integrata in una fabbrica 4.0. Non ho capito. Mi metto nei panni, cioè quello che può pensare chi costruisce le macchine. Quello que Então, ele diz, eu preciso saber o que eu vou pensar na hora que eu vou construir uma máquina. Tá? Io ho sempre costruito la macchina in un certo modo. Se eu sempre construí as máquinas de uma maneira tradicional, Cosa devo fare per renderla valida per l'industria 4.0? Devo completamente stravolgere tutto. Le tecnologie per fare questo già esistono oppure no? se eu tiver que transformar uma máquina tradicional da indústria 3.0 para 4.0, eu tenho que
começar tudo de novo, fazer uma transformação total, ou eu já estou a caminho disso, eu já tenho elementos para isso? Questa macchina per l'industria 4.0 costerà di più? Aí é uma pergunta, essa máquina que vai ser 4.0, vai ser mais cara para eu fazer? Vi do subito delle belle notizie. La tecnologia per farla già esiste. Eu te dou logo uma boa notícia. A tecnologia para fazê-las já existe. Le macchine diventano più semplici. As máquinas, por incrível que pareça, ficam mais simples. Voi costruttori avete meno lavoro da fare. O construtor da máquina vai ter menos trabalho para fabricar essa máquina. Quindi le macchine costeranno meno. Portanto, se vai ter menos trabalho, vai custar menos. Partiamo dal primo punto, le tecnologie. Esistono già le tecnologie per implementare l'industria 4.0 nelle macchine? Sì, esistono. Sim, as tecnologias para a implementação da indústria 4.0 já existem. Tanto per fare un esempio, a che livello tecnologico siamo arrivati in questo momento? Para vocês terem uma ideia a que nível tecnológico nós chegamos nesse momento, Un paio di settimane fa sono andato al cinema con mia moglie a vedere un film. algumas semanas atrás, eu fui com a minha esposa ver um filme. Questo non è così importante, ma Isso não é importante, mas só para dizer. e in quel film si raccontava la storia di Neil Armstrong, il primo uomo che è arrivato sulla Luna. Nesse filme falava do Armstrong, que foi o primeiro homem que pisou na Lua. E hanno messo in evidenza in questo film che nel 1969 l'uomo è andato ed è tornato dalla Luna Colocaram nesse filme, apresentou esse filme, que em 1969 o homem foi para a Lua e voltou para a Terra con una tecnologia immensamente inferiore com uma tecnologia imensamente inferior a quella che noi siamo abituati ad usare tutti i giorni e continuamente. àquela tecnologia que nós estamos acostumados a usar todos os dias e continuamente. Quella che avete nei vostri smartphone. É o que vocês têm, por exemplo, no nosso smartphone. Quindi se la tecnologia è riuscita a fare qualcosa, se con una tecnologia così povera sono andati e tornati dalla Luna, con questa tecnologia possiamo fare tantissimo. Se a tecnologia da época, pobre que era, conseguiram ir para a Lua, imagina o que dá para fazer com a tecnologia atual, que é muitas vezes superior. Quindi questa macchina che è sempre stata costruita nello stesso identico modo, cos'è che deve utilizzare, cosa deve fare per diventare adatta all'industria 4.0? Um exemplo de uma máquina, como está aí, o que eu tenho que fazer para transformá-la numa máquina no estilo 4.0? Uno dei pilastri più importanti dell'industria 4.0 è quella della raccolta delle informazioni. Um dos pilares mais importantes da indústria 4.0 é a obtenção das informações. Questa mattina sono stato da un cliente che mi ha dato un dato importantissimo e molto significativo. Hoje de manhã eu fiz uma visita a um cliente que me deu um dado e uma informação muito importante. In questo momento le aziende prendono decisioni per l'80% in funzione di intuizioni e per il 20% in funzione di informazioni. Nesse momento, as pessoas na indústria, eles tomam decisão em 80% por intuição e 20% por decisão propriamente dita. Questo deve cambiare. Isso L'80% devono essere informazioni e il 20% intuizione. tem que inverter esse negócio, tem que ser 80% de informação e 20% de inspiração. Né? E quindi le macchine, che sono il braccio dell'industria 4.0, devono dare più informazioni possibili. As máquinas para a indústria 4.0 têm que dar o máximo de informação possível. Qui ci sono parecchi costruttori di macchine. Che informazioni date in questo momento al cliente della vostra macchina? Quali informazioni potete fornire? Vocês que estão aqui e que
são construtores de máquinas, eventualmente, que tipo de informação vocês dão para o fabricante da máquina? Quanto è stato il tempo di ciclo? Quanto foi o tempo de ciclo? Se il pezzo che è stato fatto è buono o scarso? Se a peça que foi construída está boa ou não ficou boa? Se l'andamento della movimentazione della macchina è corretto oppure no? Se o andamento e a movimentação da máquina está correto ou não? Ma queste sono informazioni che non servono perché riguardano il passato. Essas informações, hoje em dia, não adianta, porque são coisas do passado. Mi dice qual è il tempo di ciclo precedente? È già passato, non mi serve più saperlo. Você me fala o tempo que precisa anteriormente, já passou, não me interessa. Mi dice se il pezzo che ho fatto è buono e scarso, ma il pezzo che ho già fatto, quindi non mi serve sapere se è buono o scarso. Devo anticiparle queste informazioni. Você me fala se a peça ficou boa ou não, mas a peça já foi feita, você tem que antecipar essa informação. Quindi all'interno di una macchina di questo tipo, oltre che a dare queste informazioni, diciamo così, basilari, devo dare tutte le informazioni che riguardano qualsiasi componente che forma la macchina. Independente das informações que a máquina te dá, eu preciso compilar todas as informações que a máquina me dá para eu poder fazer o todo, né? Devo conoscere qual è lo stato e come sta funzionando il singolo componente che forma la macchina, il particolare della macchina. Eu tenho que saber todos os detalhes que pertencem à máquina. Por mais simples que seja qualquer coisa, eu tenho que estar sabendo. E queste informazioni le devo poter rendere pubbliche, le devo poter dare e fornire al cervellone, diciamo così, che controlla la fabbrica 4.0. E essas informações obtidas, eu tenho que passar para o grande cérebro da fábrica, que é a fábrica 4.0, a indústria 4.0. Qual è uno dei dati più semplici da fornire per quanto riguarda i componenti? Qual é? Il dato più semplice da Quais são os dados mais simples que eu devo fornecer dos componentes? Per esempio l'affidabilità di quel componente. Por exemplo, a confiabilidade desse componente. Se io che costruisco la macchina dico per ogni singolo componente quant'è l'affidabilità di quel singolo componente, chi usa la macchina può prendere questo dato e fare delle analisi. Se eu souber qual é a confiabilidade de cada componente que eu tenho na minha máquina, eu posso entender e resolver o estudo do todo, porque eu sei que cada componente tem uma vida, então eu consigo ver o todo. L'affidabilità di un prodotto però deve essere un dato oggettivo, non soggettivo. A confiabilidade do produto deve ser um dado objetivo e não subjetivo. Cioè se io dico che un prodotto dura per 50 milioni o 100 milioni di cicli, Se eu digo, por exemplo, que um determinado componente da minha máquina tem uma vida útil de, sei lá, 50 milhões de ciclos, sto dicendo una mezza verità. estou dizendo uma metade de verdade, uma meia verdade. Perché non dico, nascondo in che modo io ho testato quel prodotto. Por quê? Por que meia verdade? Porque eu não estou dizendo como é que eu testei, só dei a vida útil. Se io non dico che per esempio quel prodotto arriva a quel numero di cicli, se per esempio la qualità dell'aria è perfetta, è a livello farmaceutico, Por exemplo, se eu dou um dado de ciclos de vida útil de um produto, e a qualidade do ar desse produto é um ar farmacêutico, ou seja, puro, do un valore che poi nella realtà non può essere replicato perché in quante aziende esiste una qualità dell'aria per esempio farmaceutica? Non esiste. pois é, se eu considero o ar da indústria farmacêutica é puro, isso não é verdade na indústria. Então esse dado que eu dei não serve para a indústria não tem ar puro. Non è industria farmaceutica, è È farmaceutica, cioè l'aria che io posso respirare. Sì, È una cosa diversa dell'industria farmaceutica. Lá é o ar L'aria que, respirabile. a área respirável, ele quer dizer. Não- Quindi l'indice di affidabilità, cioè l'affidabilità, deve essere un dato che deve essere testato e provato in modo reale e uguale per tutti.
Então, o índice de confiabilidade de cada produto deve ser feito de um modo real, não teórico, real, para cada produto. Nell'anno 2006 in Europa, No ano de 2006, na Europa, l'ente internazionale di certificazione ISO ha creato una normativa em 2006 foi criada uma norma por entidades normalizadoras. che si chiama 46 del 2006. Si chiama 46 2006. Que chama-se 46/2006. Qui in Brasile è stata recepita questa normativa con il nome della famigerata NR12. Aqui no Brasil, nós chamamos essa norma NR12. All'interno di queste normative c'è una cosa molto importante che però non è mai stata così spiegata. Dentro dessa norma tem uma coisa muito importante que nunca foi bem explicada. C'è una parte che è chiamato B10D. Questo oggetto qua. Tem um índice chamado B10D, Che è proprio l'affidabilità del prodotto. que é a confiabilidade do produto. E per trovare, per scoprire questo codice, questo dato di affidabilità del prodotto, bisogna fare riferimento a una normativa internazionale che si chiama ISO 19973. Para conseguir esse índice B10D, foi baseado na norma ISO 19973. Questa norma dice che per testare dei prodotti, in questo caso pneumatici, Essa norma diz que para testar os produtos, nesse caso, produtos pneumáticos, l'aria per esempio deve avere una qualità valida come classe 343 a normativa ISO e quindi è classe industriale. o ar, para testar esse componente pneumático, tem que ter uma classificação que é chamada 343, segundo a norma ISO 8573-1, que é o ar industrial. Perciò quella che tutti voi avete nella vostra azienda. Ou seja, é o ar que todo mundo tem nas suas fábricas. Deve esserci una variazione di temperatura e di umidità Existe, obviamente, uma variação de temperatura e umidade, e quindi si creano le condizioni per fare dei test reali, nelle reali condizioni di utilizzo. Com isso, você estabelecendo a qualidade do ar, aí você faz um teste real, verdadeiro. A questo punto del componente io non ne posso provare solo uno, ne devo provare una certa quantità, per esempio 100 componenti. Na hora de fazer esse teste, eu não posso pegar uma válvula ou um cilindro. Tem que pegar, tipo, 100 peças para testar. Poi li faccio funzionare continuamente, quando il 10% dei componenti messi in prova si rompono, quello diventa l'indice di affidabilità. Aí eu coloco essa centena de produtos em movimento, em funcionamento. Quando 10% dos componentes desse elemento que está sendo testado começa a estragar, chego no índice B10D. Quindi è un indice che indica la vita minima dei prodotti. Esse índice vai acabar te indicando a vida mínima do produto. Quindi se io sono il costruttore della macchina e conosco il B10D di tutti i componenti, posso fornire questo dato all'industria 4.0. Se eu conheço o índice B10D de todos os componentes, eu posso dar essa informação para a indústria de máquinas. E quindi la fabbrica 4.0, tenendo in considerazione questo numero, potrà creare una routine per innescare la manutenzione preventiva. Com isso, a indústria 4.0, tendo essa informação segura e precisa, ela pode realmente formar um conceito mais correto e mais confiável da máquina. Quindi vedete che rispetto a una macchina normale, voi costruttori non avete fatto ancora niente. Prendete solo dei dati e li passate, molto semplicemente. Se você for olhar o que está acontecendo hoje em dia, nós não estamos fazendo nada de 4.0. Pega os dados do catálogo lá, por exemplo, 50 milhões de ciclos,
e considera isso como verdade. In realtà non è proprio come hai detto tu, ti prego di tradurre esattamente quello che dico, Sì. perché il P10D è un valore che però purtroppo non tutti forniscono. Ah, Non si trova sui canali. ele quer dizer o seguinte, que o P10D não está nos catálogos. Se você olhar os catálogos de qualquer fabricante, ele não tem esse índice. Ad esempio, Metalwork ha sul proprio sito internet il valore P10D di qualsiasi prodotto. A Metalwork, ela tem esse índice B10D nos catálogos de produtos. Ela já tem. Molto probabilmente anche alla Bekoff, se vengono chiesti i P10D dei propri prodotti, possono fornire questo valore. Noi l'abbiamo messi direttamente in linea, quindi voi costruttori potete prendere questi dati e passarli direttamente all'industria 4.0. A gente já tem isso, já faz alguns anos no nosso catálogo. Todos os produtos que a Metalwork fabrica têm o índice B10D. Que, dependendo do produto, cilindro é quilômetro, válvula é ciclos, mas nós já temos isso há quantos? 2006? Quando a Andiamo Messo? Non mi ricordo esattamente. Acho que 2006 nós fizemos essa lista. Comunque, con questi valori voi potete passare dei dati utilizzando assolutamente i prodotti che avete utilizzato fino adesso. Metalwork ve li passa già in questo modo semplice, ad altri costruttori li dovete chiederlo per iscritto. Isso vai facilitar o fabricante de máquina, porque ele pode ver com os produtos da Metalwork o que realmente, quanto vai durar cada componente que ele vai pôr na máquina que ele vai fabricar. Fatto questo però, molto spesso i costruttori o comunque chi vuole utilizzare l'industria 4.0 chiede non tanto la manutenzione preventiva quanto la manutenzione predittiva, che è un qualcosa di un pochettino più complesso. Que na indústria 4.0 você não se utiliza de manutenção corretiva, e sim preditiva. Vocês têm que prever antes. Qual è la differenza tra la preventiva e la predittiva? Qual é a diferença entre preventiva e preditiva? La preventiva basa la scelta di sostituire un prodotto in funzione di un indice di affidabilità. A preventiva se baseia em função de um índice de confiabilidade. Quindi io posso sostituire un prodotto quando ancora sta funzionando correttamente e quindi non serviva sostituirlo. E nesse caso eu acabo substituindo produtos que ainda estavam funcionando. Oppure se si rompe prima di raggiungere l'indice di affidabilità, io non ero pronto per fare questo tipo di manutenzione, perché diventa una manutenzione straordinaria. Se também, por outro lado, quebrar antes do que estava previsto, também eu não estava preparado para fazer essa manutenção. Nella manutenzione predittiva invece è l'oggetto stesso che dice attenzione mi sto rompendo, è ora che mi sostituite. A preditiva é uma coisa que dizer, atenção, cuidado que eu estou pifando. In questo caso i prodotti che utilizzate sulle vostre macchine devono essere adatti a fare questo tipo di manutenzione. Portanto, os produtos que você vai usar nessa máquina que você está construindo tem que estar adaptado a esse índice. Se ad esempio io ho una valvola che comanda un cilindro, Se eu, por exemplo, tenho uma válvula que comanda um cilindro pneumático, io posso creare all'interno del mio PLC e quindi passare questo dato all'industria 4.0 creando un programma, facendo delle istruzioni all'interno del PLC. eu tenho uma válvula comandando um cilindro, eu posso criar um programa no meu PLC, ou CLP, para que eu programe o funcionamento desse conjunto. Questo però fa lavorare di più chi costruisce la macchina. Fa lavorare di più chi costruisce la macchina. Esse sistema faz o construtor de máquina ter muito trabalho. Quindi se lavora di più deve far pagare questo di più. Se ele trabalha mais, ele precisa receber mais. E quindi la macchina costa di più. E obviamente a máquina vai ficar mais cara.
E você pode usar produtos que já dá essa informação gratuitamente. Ad esempio, questa è una linea di valvole che, guarda caso, Por exemplo, solo per un caso è fatto dalla Metalworks. isso é uma ilha de válvula chamada, fabricada pela Metalworks, EB80, chamada EB80. e che all'interno, direttamente nella base della valvola, ha dell'elettronica. Na válvula existe eletrônica no próprio corpo da válvula, No, nella base della valvola. na base da válvula. Questa elettronica riesce o comunque tiene sotto controllo e conta e dà una serie di informazioni dell'isola stessa. Então, esse elemento eletrônico dá informações para a própria ilha de válvula. Ad esempio, conta quante volte l'isola è stata accesa ed è stata spenta. Por exemplo, dá para saber quantas vezes você ligou e desligou essa ilha de válvula. Quanti allarmi ha generato l'isola, per esempio per tensione troppo bassa o qualche altro tipo di allarme. Quantos alarmes foram sinalizados por algum problema de baixa tensão ou qualquer outro problema? Per ogni bobina dice quante volte la bobina elettrica è stata attivata e disattivata. Cada válvula tem uma bobina. Também dá para saber quantas vezes ela foi ligada e desligada. E per quanti secondi è rimasta eccitata. E por quantos segundos ficou essa bobina excitada. Quindi già con questi dati, per esempio, se un cliente volesse fare la manutenzione preventiva, se l'isola passa ogni volta, ad ogni ciclo, questi dati, io posso paragonarli a quelli dell'indice di affidabilità e creare la manutenzione preventiva. Se eu tenho essas informações da ilha, do que está acontecendo com ela, eu posso pegar esses dados e jogar na minha indústria 4.0 e poder planejar uma preventiva. Preventiva, desculpa. Però dato che la preventiva non ci piace, vogliamo fare la manutenzione predittiva. Como nós não gostamos da preventiva, então vamos fazer uma preditiva. E quindi possiamo fare anche la manutenzione preventiva in questo modo. Também podemos fazer a manutenção preventiva desse modo. Ad ogni ciclo, quando la valvola si eccita, Em cada ciclo, quando a válvula é excitada, questo cilindro comincia a muoversi. esse cilindro começa a se movimentar. L'elettronica che c'è all'interno tiene in considerazione quanto tempo passa dall'eccitazione al movimento del cilindro. Na eletrônica interna da ilha de válvula, ela te informa quanto tempo decorre no movimento desse cilindro. No, da quando eccito la valvola a quando... De quando eu excitei, acionei a válvula até o cilindro chegar. Quindi io controllo il tempo di azionamento della valvola. Eu consigo controlar o tempo de acionamento da válvula. Così come quando diseccito la valvola, controllo il tempo che ci mette tra la diseccitazione e il rientro del cilindro. Quando eu desligo, eu consigo controlar o tempo que demora para ele retornar. No, sempre il tempo che passa tra la diseccitazione e il rientro del cilindro. Entre o tempo que eu desliguei a bobina e o retorno do cilindro. Quindi io controllo il tempo di eccitazione e il tempo di diseccitazione della valvola. Sim, com isso eu consigo controlar o tempo de excitação e de desexcitação. Questo tempo io lo passo al mio controllore, che può essere il PLC o l'industria 4.0. Esse dado eu posso passar para um PLC ou para uma indústria 4.0. Quindi per esempio se io dico che il tempo di eccitazione è di 20 millisecondi e il tempo di diseccitazione di 40 millisecondi, Se, por exemplo, eu disser para você que o tempo de excitação liga é 20 milissegundos e desexcitação desliga 40 milissegundos, e questo lo tengo sotto controllo ad ogni ciclo, e eu tenho esse controle de cada ciclo, io posso verificare che questi tempi rimangano costanti. eu posso constatar que esses tempos ficam constantes. Se i tempi si allungano, Se os tempos aumentam, posso verificare se la pressione di alimentazione è rimasta quella di prima, è rimasta costante attraverso per esempio dei pressostati digitali. por exemplo, se o tempo aumentou, eu posso verificar se
se a pressão está estável através de pressostatos digitais. Oppure controllare se il flusso della valvola rimane costante attraverso dei pressostati digitali. Eu também posso controlar o fluxo, a vazão, através de pressostatos digitais. Se però sia il flusso che la pressione rimangono costanti, l'unico che può aver causato questo rallentamento è la valvola. Se eu constatar que o fluxo é constante, então a única causa é a própria válvula. Che quindi sta alzando la mano e dicendo: io sto cominciando a rovinarmi, Então, è ora che pensiate a fare la manutenzione. ela levanta a mão e fala, ó, tô aguentando mais, tô pifando. Está na hora de fazer manutenção. A questo punto può partire una routine che automaticamente manda l'ordine per acquisire la valvola presso la metalworker. Você pode, nesse momento, com essa informação, já emitir uma ordem de compra para comprar uma nova válvula. L'industria 4.0 verifica quando quella macchina sarà in cambio formato, cambio programma e quindi sarà ferma e avrà tempo per essere fatta questa manutenzione senza aumentare i tempi di fermo macchina. Então, a indústria, mediante essa informação, ela, na programação que ela tem de manutenção, já normal, ela coordena para que quando chegar essa válvula, ela faz a substituição sem aumentar o tempo previsto para a parada da máquina. Anzi, riducendo il costo del fermo macchina e uno dei costi principali per chi utilizza le macchine che voi fate, che sono i fermi macchina. E com isso você consegue reduzir custo, porque você consegue fazer isso rapidamente, né? E perciò riduce il tempo di fermo macchina. E por isso você reduz o tempo da máquina parada. Nello stesso modo io posso fare anche il controllo per quanto riguarda il cilindro, Eu também posso fazer o controle com relação ao cilindro. perché io tengo sotto controllo quanto tempo ci mette il cilindro, prendendo i segnali dei sensori, ad uscire e a rientrare. Porque eu sei quanto tempo eu preciso para o cilindro avançar e quanto tempo preciso para o cilindro recuar. Anche questi ad ogni ciclo vengono inviati, quindi possono essere tenuti sotto controllo. Essas informações eu posso obter da ilha e aí eu posso ter esse movimento sob controle. Quindi vedete che per fare la manutenzione predittiva, a questo punto voi costruttori non dovete fare nulla, dovete solo prendere dei dati che ci sono, che esistono. Para fazer manutenção preditiva, esse consultor de máquina ele não precisa fazer nada, é só pegar os dados que ele já tem no equipamento. E con questi dati sono validi e servono solo per quanto riguarda l'industria 4.0 o possono essere utili anche per una macchina non per l'industria 4.0? E, ao mesmo tempo, esse produto não é exclusivo da indústria 4.0. Pode ser usado também em outro tipo de indústria aqui. É 3.0 no momento. Quante volte si sente parlare della teleassistenza, il controllo remoto della macchina? L'industria 4.0 lo richiede. Non ho capito. Il controllo remoto in remoto della macchina, che è anche una richiesta dell'industria 4.0. Esse controle remoto da máquina, que é um requerimento da indústria 4.0, você não tem isso normalmente. La manutenzione remota, o comunque il controllo e la teleassistenza, sono delle tecnologie che sono sempre più utilizzate, sono sempre più richieste. As manutenções remotas são sempre mais... La teleassistenza. Como é? La teleassistenza. Ah, sim. São mais utilizados através de teleassistência. Nel senso che è stato ormai provato che il costo della manutenzione per il costruttore della macchina, o meglio, la manutenzione molto spesso per il costruttore della macchina è più un costo che un guadagno. A manutenção para um construtor de máquinas é mais um custo do que um rendimento. Nel senso che molto spesso le richieste di interventi sulle macchine riguardano uno specifico periodo di queste macchine. Dependendo do problema da máquina, requer um específico
período da máquina, che è quello della garanzia. que é da garantia. Quando la macchina è in garanzia, il costruttore riceve tantissime richieste di intervento. Quando a máquina está em garantia, o construtor da máquina recebe bastante chamado para intervir. E questo tipo di assistenza per il costruttore della macchina è solo un costo. E esse tipo de assistência para um construtor de máquinas é simplesmente um custo, só Perché custo. io devo pagare qualcuno, un mio tecnico, per andare a fare assistenza. Porque ela tem que pegar um técnico dela e pagar esse técnico para fazer assistência no cliente. Magari devo pagargli il volo, il vitto e l'alloggio. E il vitto nel mio caso costa molto perché mangio tanto. Você tem que pagar a viagem, tem que pagar a estadia e tem que pagar a alimentação, que nesse caso, no caso dele fica caro porque ele come bastante. Quindi questi costi non li posso scaricare al cliente perché la macchina è in garanzia. E esse custo que eu estou tendo para fazer essa assistência técnica, eu não posso cobrar do cliente porque a máquina está em garantia. Immaginate adesso invece di essere a casa vostra, nella vostra azienda, e potervi collegare in tempo reale alla macchina che è dall'altra parte del mondo. Imagina que você está na tua casa, na tua empresa, e você pudesse se ligar com o outro lado do mundo. E verificare direttamente sul componente stesso cosa sta succedendo. E você verifica em cima do próprio componente o que está acontecendo, porque ele informa. Quello che adesso voi vedrete sono dei dati che arrivano da un'isola EB80 che è in Olanda in questo momento. È in Olanda questa isola. Esses dados que ele está mostrando é de uma ilha de válvulas EB80 que ele apresentou, e esse cliente fica na Holanda. No, è in una fiera e in Olanda adesso sono quasi le 8 di sera, quindi la fiera è chiusa e non si É uma feira lá na Holanda. Però io da qua potrei vedere quant'è il tempo con cui si sta muovendo, si sta eccitando la valvola e quant'è il tempo di disecitazione di quella valvola. Agora, pelo fuso horário, a feira está fechada lá, mas essa máquina que está na feira, se fosse no horário comercial, poderia ver daqui, posso ver daqui qual é o tempo que demora para o cilindro se movimentar para ir, para voltar, e para ir e para voltar em milissegundo. Posso vedere quant'è il tempo di uscita e di rientro del cilindro. Qual é o tempo de avanço e qual é o tempo de retorno desse cilindro. Posso vedere per esempio quante volte quell'isola è stata accesa e spenta e quindi verificare se effettivamente la macchina ha lavorato per le ore che mi ha detto il cliente. Aí eu posso constatar quanto tempo essa ilha de válvula funcionou, para ver se aquele número de horas que o cliente falou que estava funcionando a máquina bate com a informação que eu tenho. Ma posso vedere, come dicevo prima, anche per ogni valvola quanti cicli ha fatto e per quanto tempo è rimasta accesa. Também posso ver o dado de cada válvula, quanto tempo foi excitada e quanto tempo ela foi desexcitada. Per il cilindro la velocità in millimetri secondi in uscita e in rientro, cioè posso vedere un sacco di dati. Quer dizer, posso fazer um monte de dados, né? Por exemplo, no cilindro, eu posso saber quantos milímetros por segundo ele está fazendo. E quindi dare un senso e trovare una causa per esempio ad un allarme che si è generato dalla macchina, che si è generato sulla macchina. Estudando esses dados, eu posso dar um sentido, posso dar uma solução para o problema que a máquina apresentou. Eu tenho. E non mi serve essere presente in loco, mi basta essere davanti al mio computer. E não preciso ir na Holanda. Posso estar aqui na minha empresa, sentado na frente do computador e resolver. E a quel punto, se io ho scoperto, per esempio, che è la valvola che deve essere sostituita e dall'altra parte il mio cliente mi dice no, ma io non sono capace a sostituirla. Eu, por exemplo, descubro que o problema está na minha válvula solenoide. Mas aí o teu cliente fala, olha, eu não sou capaz de substituir. Cosa posso fare io costruttore per invogliare, per aiutare questo mio cliente a fare questo tipo di manutenzione? O que eu posso fazer como construtor para intuir ou sensibilizar esse meu cliente a fazer essa troca? Basta utilizzare delle
abituati ad utilizzare, ma che questi ragazzi utilizzano molto spesso. Basta utilizar a moçada aí que utiliza isso, faz isso de letra, tira de letra. Ad esempio mandare direttamente su uno smartphone un video per far vedere come fare a fare questa sostituzione. Por exemplo, você faz um vídeo de como troca essa válvula na ilha de válvula e manda para o cara por WhatsApp, por internet, explicando como é que ele troca a válvula. Oppure vogliamo fare qualcosa di ancora più bello? Ou posso fazer alguma coisa mais bonita. Metto in Google Glass e faccio arrivare direttamente sull'occhiale passo passo quale manutenzione, i passi della manutenzione che deve fare. Ou então ele faz um negócio mais bonito, põe o Google Glass, né, o óculos da Google, e mostra fazendo, eu faço e mostro para ele como é que faz. La Samsung adesso A Samsung, con i propri cellulari gli occhiali della realtà virtuale, a, che tra poco verranno quasi regalati. a Samsung, ela está fornecendo celular já com óculos para isso. Daqui a pouco vai vir de graça. Quindi utilizzare e implementare queste tecnologie, vi assicuro che è semplicissimo, è una cosa ormai banale, ma addirittura queste nuove tecnologie a voi costruttori facilitano la vita, la rendono più semplice. Sim, é uma coisa que pode parecer complexo, mas é extremamente simples, e por ser extremamente simples, faz com que você tenha mais lucratividade para o fabricante. A contare soltanto quanto tempo i vostri tecnici impiegano per creare tutto il software che serve per gestire la macchina e quanto tempo impiegano per creare il software che crea l'automazione della macchina. Pensa o tempo que você precisa para fazer um programa de uma determinada função da máquina e da máquina toda, para você integrar todos eles. É um tempo enorme. Dicevo, quanto tempo è quanto usano per fare la gestione della macchina e l'automatismo della macchina. O tempo de gestão e o tempo da automação. Normalmente il tempo per creare la gestione, tempo para criar a gestão, è molto più alto rispetto a quello dell'automazione. O tempo para criar a gestão é muito mais longo, muito maior do que da automação. Mas os dois são grandes, né? Però proviamo a pensare qual è la cosa importante per chi utilizza le vostre macchine. Qual è la cosa importante per chi utilizza le macchine? O que é importante para quem utiliza a vossa máquina, por exemplo? Che ci sia una bella grafica o che la macchina vada veloce e faccia i pezzi buoni velocemente? Que é importante? Você ter um catálogo bonito, né? É isso? Allora, che la grafica A gráfica. della macchina sia bella o che la macchina sia veloce e faccia i pezzi buoni? Então, que a aparência da máquina seja bela ou que ela seja boa e que faça peças boas. La cosa principale è che i pezzi che fa siano buoni nel minor tempo possibile. A principal é a peça que faz, a máquina que faz peças boas no menor tempo possível. Queste tecnologie vi aiutano a fare questo perché vi danno il tempo di concentrarvi sull'automatismo. Essa tecnologia te dá tempo de você se concentrar em cima do automação. La gestione, la manutenzione, tutto quello che è contorno viene demandato ad altri. A gestão, o controle, você pode terceirizar. La macchina passa i dati che servono per fare queste cose, ma la macchina torna a fare quello che deve fare, i pezzi. A máquina te dá as informações que você precisa, mas ela faz a função principal dela, que é produzir as peças. Quindi vedete che la macchina adatta all'industria 4.0 alla fine diventa più semplice rispetto a quella non per l'industria 4.0. Afinal de contas, a máquina produzida sobre a filosofia da indústria 4.0, ela é mais simples do que a antiga. Ma poi c'è ancora un'ultima cosa da dire, sempre per quanto riguarda la filosofia 4.0, ma che comunque è valida per qualsiasi filosofia. Sì. Che dice? Ho detto che
un'ultima cosa che chiede l'industria 4.0, ma che è valida anche per Sim, qualsiasi altro tipo. sem dúvida. Você pode fazer a coisa dentro da filosofia da indústria 4.0, mas isso não significa que ela não serve para a indústria 3.0. È che Serve. le macchine devono essere flessibili, devono essere facilmente modificabili. As máquinas têm que ser flexíveis e facilmente modificáveis. Perché? Perché adesso quello che viene richiesto dall'industria 4.0, ma ancora prima dai clienti stessi, dagli utilizzatori delle macchine, Porque agora, não entendi. che l'industria 4.0, ma ancora prima gli utilizzatori delle macchine hanno richiesto delle cose un po' diverse rispetto a prima. Ah, sim. É que ele fala rápido. É que, independente da indústria 4.0, mas considerando a indústria anterior, È che le macchine non nascono e muoiono facendo sempre lo stesso prodotto. é que as máquinas não nascem e morrem fazendo sempre o mesmo produto. Ma quella macchina la mattina, per esempio, deve fare questo oggetto. Uma máquina qualquer, por exemplo, de manhã tem que fazer um objeto qualquer, esse Al aí. pomeriggio deve fare questi Depois do almoço ele tem que fazer aquele, e di notte deve fare questi. e à noite tem que fazer aquele, a mesma máquina. Quindi è una macchina che si trasforma e deve essere trasformabile in tempo breve e molto semplicemente. É uma máquina super versátil, tem que se transformar e tem que fazer rapidamente essa mudança. Quindi se io devo sostituire, per esempio, il programma della macchina, è abbastanza facile. Dico, ok, prodotto 1, programma 1, prodotto 2, programma 2. E quello si fa alla svelta. Se eu tiver que substituir o programa, é fácil, né? Produto 1, programa 1, produto 2, programa 2. Poi però, per manipolare, per spostare questo oggetto, servono dei prodotti diversi rispetto a questo. Quando eu vou fazer o produto 1, eu preciso de coisas diferentes do produto 2 nessa máquina. E quindi qualcuno deve anche trasformare meccanicamente la macchina. E também é necessário que você altere a máquina mecanicamente. Óbvio. Quindi io in un battito di ciglia cambio il programma, ma poi ci metto delle ore a fare il setup della macchina. Setup meccanico. Então eu, num piscar de olhos, mudo o programa. Só que para eu alterar a parte mecânica, eu vou precisar de horas e horas. Quindi vi farò vedere che nell'industria 4.0 non è tutto elettrico, software e cose simili, ma è anche meccanica. Ele quer mostrar para vocês que na indústria 4.0 não é tudo eletroeletrônica, também é mecânica. Cioè la macchina deve essere flessibile anche dal punto di vista meccanico, deve ridurre i tempi di settaggio, di setup. Então, para ela ficar dentro dessa filosofia, a parte mecânica também tem que ser bem rápida para fazer o setup. Facciamo dei semplici esempi per spiegarmi, faccio dei semplici esempi per spiegarmi meglio. Eu vou dar um simples exemplo para me explicar melhor. Se io per muovere questo oggetto devo utilizzare ad esempio un attuatore rotante e una pinza, Para eu movimentar aquele objeto, eu preciso de um atuador rotativo e uma pinça, por exemplo. devo prendere i due oggetti e unirli. Eu tenho que pegar os dois elementos e uni-los. E normalmente per fare questa semplice operazione E normalmente, para fazer essa simples operação, devo costruire quella che viene chiamata l'interfaccia meccanica. eu tenho que construir uma interface mecânica para unir os dois elementos. Cioè un componente meccanico che mi permetta di unire insieme i due oggetti. É um componente mecânico que eu consigo unir os dois objetos. Ad esempio, una cosa simile. Uma coisa similar a essa. Al di là che questo oggetto aumenta il costo, perché io lo devo costruire e quindi ha un costo. Já não tiene, né? No, devo costruirlo e quindi aumento il costo. Se eu fizer isso, que é o tradicional, né? Uma interface usinada, eu vou ter que comprar, eu vou ter que fazer. E poi soprattutto questa interfaccia meccanica è adatta solo per questo attuatore rotante e questa pinza. Ainda- Sono quelli che mi servono per manipolare questo oggetto. Então, nesse caso, essa adaptação que eu fiz, essa flange,
Ela serve para esse atuador rotativo, para essa pinça e para o produto 1, por exemplo. Però Porém, devo cambiare perché devo manipolare questo. mas agora eu preciso mudar à tarde, depois do almoço tem que fazer o óculos. Quindi dovrò cambiare uno o tutti e due gli oggetti. Eu tenho que trocar os dois objetos. Quindi dovrò avere un'altra interfaccia meccanica. Tem que ter uma outra flange de interface para ligar. I tempi si allungano, i costi aumentano. Os tempos vão ficando mais longos e os custos vão aumentando. Noi abbiamo provato ad immaginare, o meglio, a tenere in considerazione uno degli oggetti più conosciuti al mondo. Nós fizemos uma experiência de ter Con uno degli oggetti più conosciuti al mondo. com um objeto mais conhecido do mundo. E che credo quasi tutti quelli che sono qui all'interno di questa sala hanno usato nella loro vita. E acredito que todos, quase todos ou quase todos aqui nessa sala já usaram isso na vida deles. Sicuramente quelli della mia età l'hanno usati. E sto parlando dei Lego, i mattoncini della Lego. Mattoncini della Lego. Ah, sim. Aquele brinquedo Lego, aquelas pecinhas do Lego. Lego è, come si può dire, è geniale. O Lego é genial. Perché con dei semplici mattoncini tutti sempre uguali, io posso costruire tantissime cose diverse. É espetacular porque eu tenho pecinhas iguais, mas eu posso fazer coisas bem diferentes. Noi abbiamo preso spunto da questo e abbiamo tentato di portare questa immagine all'interno dell'assemblaggio dei componenti. Nós partimos dessa ideia do Lego para fazer um acoplamento de componentes. I Lego hanno il disegno dei mattoncini che è sempre uguale. O Lego tem o desenho das pecinhas sempre igual. Noi abbiamo fatto un disegno meccanico simile, sempre uguale, su tutti i componenti. Nós fizemos um desenho mecânico similar, sempre igual para todos os componentes. Il disegno in particolare è questo. O desenho em particular é aquele lá. E quindi se io ho due oggetti con la stessa, diciamo così, interfaccia meccanica, Se eu uso essa mesma interface mecânica em qualquer objeto, io li monto tra di loro solo e esclusivamente con una staffa. eu monto em cima dele só com o grampo aí. E quella staffa è sempre la stessa, cambiano gli oggetti, la staffa è la stessa. Esse elemento que prende é sempre o mesmo, mesmo que você muda o objeto. Quindi al di là di ridurre i costi perché tolgo un elemento, Independente de reduzir o custo, porque eu tenho só um elemento. ma riduco anche i tempi di montaggio e soprattutto rendo la macchina flessibile anche dal punto di vista meccanico. Com esse sistema eu consigo fazer essa montagem bem mais rápida e mais simples. Quindi qua si vede in quanto tempo per esempio si crea un sistema pick and place. Tá mostrando aí quanto tempo você demora para fazer um sistema pick and place. Con la staffa, per esempio, unisco l'asse orizzontale con l'asse verticale. Com esse tipo de grampo eu fixo o eixo horizontal com o eixo vertical. Con la stessa staffa monto anche la pinza. Com esse mesmo grampo eu monto a pinça. Il montaggio meccanico è praticamente terminato. E rápido. Né? Montagem mecânica está pronta. Só aperto 2 parafusos. Riduzione dei tempi, riduzione dei costi. Redução de tempo e redução de custo. Poi mi basta collegare i tubi e tutto il sistema parte. Agora é só ligar os tubos e o sistema vai embora. E quindi questo sistema, per esempio, è adatto per manipolare questo oggetto. Por exemplo, esse sistema que ele montou é para fazer a peça número 1. A questo punto io faccio partire la macchina e la macchina lavora e produce i miei pezzi. Então agora eu vou ligar a máquina e ela vai começar a produzir as peças. Nesse ponto. Partita, Depois que ela partiu, devo fermare tutto perché devo cambiare produzione. agora eu preciso parar porque eu vou mudar o produto. Quindi devo ridurre al minimo il tempo di trasformazione. Esse tempo de transformação, de setup, eu tenho que reduzir ao máximo. Vi invito a controllare quanto tempo impiega il mio collega
convido vocês a apreciar o quanto tempo o colega nosso lá demora para trocar o dispositivo para a peça 2. E soprattutto controllate e verificate se i componenti, o meglio, il sistema che viene utilizzato per unire i componenti cambia o se rimane lo stesso. E eu mudei a peça, tudo, mas o meu elemento é o mesmo, é igual ao da peça 1. Da un asse verticale passiamo a un asse rotante. Para um eixo vertical, nós estamos transformando num eixo rotatório. Sempre con la stessa staffa. Sempre com o mesmo grampo de fixação. Padrão. Poi viene montato un adattatore a 90 gradi, Agora nós vamos colocar, sempre con la stessa staffa. sempre com o mesmo grampo de fixação, um adaptador. E sempre con la stessa staffa viene montata una punta diversa. E aí você coloca a pinça que você quiser, a peça que você quiser. É um Lego mecânico. Quindi vedete che il nuovo setup, cioè il cambiamento completamente di un sistema di manipolazione, viene fatto in tempi molto molto rapidi. Aí você constata que para você fazer uma mudança de setup de uma máquina, você consegue fazer bem rápido. Quindi questo aiuta a rendere la macchina flessibile non solo dal punto di vista, ok, mando il programma software diverso, ma anche dal punto di vista meccanico. Com isso, você conseguiu flexibilizar também a parte mecânica, não só a parte eletroeletrônica. Quindi vedete che l'industria 4.0 alla fine non è niente di particolarmente difficile. Com isso, você constata que realmente a indústria 4.0 não é nada particularmente difícil. Si devono utilizzare i prodotti corretti, diciamo così, Se deve usar os produtos corretos, e non solo i prodotti elettrici o elettronici, ma anche quelli meccanici. e não só eletroeletrônica, mas também mecânico. Io con questo ho terminato, voglio ancora solo dire una cosa. Eu terminei, mas quero dizer uma última coisa. Molto spesso mi viene fatta questa domanda, É muito comum o pessoal me fazer essa pergunta, soprattutto dai costruttori di macchine. principalmente os fabricantes de máquinas. Ma noi siamo i costruttori della macchina, quindi dobbiamo aspettare che sia il cliente che mi dice che vuole utilizzare, per esempio, la filosofia 4.0. Eu, como consultor de máquina, eu espero que o meu cliente me peça uma máquina na filosofia 4.0. Potrebbe essere, ma non è corretto. Poderia ser, mas não é correto. L'innovazione non la fanno gli utilizzatori, l'innovazione lo fa il costruttore della macchina. As inovações não devem ser feitas pelos os usuários, e sim pelos construtores das máquinas. Ma soprattutto il costruttore della macchina deve essere pronto, anzi deve spingere sulle innovazioni. O construtor, acima de tudo, ele deve estar preparado, ele deve avançar sobre a tecnologia mais avançada. Perché una cosa ha insegnato in Europa la grossissima crisi che c'è stata negli anni passati. Essa grande crise que ocorreu na Europa nos anos dos anos passados nos ensinou uma coisa. È che chi non ha innovato Quem não inovou non esiste più. não vai existir mais. Ou não existe mais. Chi ha innovato in queste, ripeto, semplici Soluzioni. soluzioni è diventato più grande. Quem inovou nessas simples soluções como essa, cresceu. Está bem maior. Teniamo anche in considerazione un'ultima cosa molto semplice e molto banale. Vamos levar em consideração uma última coisa muito simples e muito banal. Questi ragazzi che sono presenti qui questa sera, Esses rapazes e moças que estão aqui essa noite, fra qualche anno saranno nelle aziende a lavorare. daqui a alguns anos, vai estar nas indústrias trabalhando. Spero prima di qualche anno, spero nei tempi brevi che siano nelle aziende a lavorare. Que seja o mais rápido possível, não muitos anos, né? Ma tra qualche anno
Mas daqui a alguns anos, queira ou não, algum de vocês serão responsáveis por um determinado trabalho. Questi ragazzi sono cresciuti a pane e cellulare. Esses rapazes, essa moçada, cresceram com pão e celular. Quindi se noi adesso non cominciamo a dare queste risposte a loro, quando loro saranno lì ci cancelleranno. Quando loro? Saranno lì, ci cancelleranno. Se agora a gente não dá essa atenção para vocês, quando vocês chegarem lá, vocês vão nos apagar. Quindi dobbiamo essere pronti Nós temos que estar prontos a rispondere a queste che saranno nell'arco di un brevissimo tempo, non più delle esigenze, ma saranno ritenute la normalità. Nós temos que estar prontos para essa moçada que está vindo e para a realidade. Não adianta a gente, por ser mais velhos, sair da realidade, porque senão a gente vai estar fora. Então a gente tem que acompanhar vocês. A questo punto io smetto di stufarvi e lascio la parola all'amico della Beco. Obrigado pela atenção. E agora quem vai falar é o nosso amigo Adilson, da Beckhoff. Obrigado.